1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até que a bendita palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos neste momento, por tudo o que o Senhor nos tem feito. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ser o teu povo, de podermos, Senhor, atender à convocação solene que o Senhor nos faz semanalmente. Nós te agradecemos por poder estarmos reunidos para te adorar, para te servir. E neste momento, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos fale, que a pregação da tua palavra, Senhor, nos oriente quanto à maneira como nós devemos viver. E que ao sairmos daqui nós estejamos convictos de que em Cristo Jesus há esperança para o principal dos pecadores. Essa é a oração que nós fazemos por meio de Cristo e em Cristo. Amém. Meus irmãos, um dos livros mais lidos da história da cristandade é o livro O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan, ele escreve esse livro e por meio dele ele retrata a caminhada de um jovem cristão ou de um homem cristão em direção à sua jornada até chegar no céu. E é interessante que John Bunyan, nesse livro, ele vai fazendo com que as experiências da vida daquele homem cristão fosse sendo transformada por circunstâncias da vida dele. Isso se tornou tão popular que há jogos de tabuleiros com esse nome e tantas outras coisas que trazem como título Peregrino. O filme também foi um grande sucesso de produção e etc. E o mais interessante deste livro é que o seu autor, quando escreve a sua biografia, ele escolhe para o título dela, o título desse sermão: Graça abundante ao principal dos pecadores. E John Bunyan, ao escrever esse texto, o que é que ele tem em mente na sua biografia? Mostrar os dilemas que ele viveu em sua fé, a sua vida antes de ter sido salvo por Cristo, e o que Cristo fez dele uma vez que o alcançou, mostrando que, independente da vida que ele havia vivido, Cristo havia sido suficiente para transformá-lo, para salvá-lo e para fazer dele um homem de Deus. O título que John Bunyan dá para a sua biografia vinha exatamente dos versos 14 e 15 desse texto que nós lemos de 1 Timóteo. E é o título que nós escolhemos para este sermão. Vamos nos lembrar onde nós estamos e o porquê nós estamos estudando essa carta. Paulo escreveu essa carta ao jovem pastor Timóteo, que estava responsável pelo pastoreio das igrejas da cidade de Éfeso. Então Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, ele indica o destinatário da carta, que era Timóteo, e em seguida, logo a partir do verso 13, ele já começa a tratar dos problemas da igreja. E o principal problema da igreja que estava acontecendo ali eram que falsos mestres haviam adentrado a igreja e haviam feito com que a igreja passasse por um momento de grande confusão. Então agora Paulo orienta Timóteo sobre como ele deveria agir, do verso 3 até o verso número 7. E após isso, do verso 8 ao 11, que nós ouvimos na exposição da semana passada, Paulo agora vai demonstrar que o verdadeiro problema não era a lei do Senhor. O verdadeiro problema era a adulteração que aqueles falsos mestres faziam da lei. E assim, por meio dessa adulteração, estava sendo trazido para dentro da igreja o grande problema. Agora Paulo para de falar sobre os problemas da igreja e ele vai recordar da vida dele. Ele vai lembrar o que é que aconteceu na vida dele. Ele vai lembrar quem ele era e o que Cristo fez
para salvá-lo, como Cristo agiu soberanamente e de forma assustadoramente assombrosa. Ele salvou Paulo, que era o principal dos pecadores, como ele próprio vai dizer. Por isso, a primeira coisa que nós vamos ver nesse sermão é Paulo mostrando quem ele era antes de Cristo Jesus. E ele começa no verso número 12, dizendo assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Há propositalmente aqui uma transição do que está sendo dito. Aqui nesse versículo, Paulo ele começa com a expressão: sou grato a Deus, ou sou grato àquele que me fortaleceu. Paulo começa mostrando, meus irmãos, que aquilo que ele era não era por conta daquilo que ele havia sido. Paulo reconhecia que se fosse para Cristo olhar pelos méritos dele, como ele próprio vai descrever no decorrer da exposição, não havia nada que Deus poderia olhar para ele e escolher ele para fazer dele um grande apóstolo como ele o fez. Mas Paulo aqui começa reconhecendo que ele se tornou o que ele era por causa do que Cristo estava fazendo com ele e por meio dele. É como que se Paulo dissesse assim: eu tenho que ser grato ao Senhor, porque apesar de mim, apesar de quem eu era, apesar da vida que eu vivia, apesar de tudo que eu fazia, ainda assim, Cristo Jesus escolheu-me para ser apóstolo, e mais do que isso, Cristo Jesus me fortaleceu. A expressão grega que Paulo usa aqui, meus irmãos, traz a ideia literalmente de Cristo Jesus o habilitando. Então é como se Cristo pegasse uma pedra bruta e começasse a lapidar essa pedra, para que essa pedra chegasse a ser exatamente o que Cristo precisava que ela fosse. Perceba que Paulo aqui ele já começa reconhecendo que se ele era o que ele era, não era por causa dele. E veja que lá no versículo 17, Paulo termina a descrição da vocação dele, do chamado que Deus faz com ele, reconhecendo essa mesma verdade. Porque ele começa dizendo que ele era quem ele era por causa de Cristo, e ele termina louvando a Deus. Veja que Paulo era convicto, irmãos, de que tudo que estava acontecendo na vida dele era por causa da graça do Senhor Jesus sobre a vida dele. A primeira coisa que nós identificamos aqui na vida desse homem, portanto, meus irmãos, é que ele não era uma pessoa arrogante como os falsos mestres eram. Os falsos mestres se gabavam dos seus títulos. Os falsos mestres se gabavam daquilo que eles possuíam para dizer: olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E Paulo começa dizendo: eu não era nada. Muito pelo contrário. Se fosse por causa de mim, não haveria esperança. Então Paulo começa já mostrando que o verdadeiro propósito dele não era ser um apóstolo para a sua própria glória, e nem muito menos para escrever ou fazer um império pessoal. O que Paulo começa nos mostrando aqui, meus irmãos, é que Cristo o havia habilitado, Cristo o havia fortalecido para que ele fosse quem ele era. E o texto continua dizendo que Cristo o considerou fiel. E aqui é necessário mostrar, meus irmãos, que se Paulo estivesse dizendo: olha, antes de Cristo me chamar, ele já via ou já sabia que eu seria fiel, então por isso ele me designou, na verdade Paulo não tinha muito então do que agradecer a Deus. Paulo não está dizendo assim: olha, pelo fato de Deus ter olhado em algum tempo da história e ter percebido que eu seria uma pessoa fiel, então Deus me escolheu para que eu fosse apóstolo. Na verdade, o que Paulo está falando é, principalmente, justamente pelo fato de Cristo ter me fortalecido, de Cristo ter me habilitado, de Cristo ter me transformado, é que então Cristo Jesus, ele fez com que eu fosse fiel. A fidelidade que Paulo trata aqui não era uma condição sem a qual ele não poderia ser apóstolo, mas era a consequência imediata do fortalecimento que Cristo Jesus havia dado para ele. Então é mais ou menos assim: eu não era nada, mas Cristo me transformou. Eu não tinha nenhum mérito, continuo não tendo, mas porque Cristo me transformou, e porque Ele me separou, porque Ele me fortaleceu, Ele me habilitou, então, por conta disso, Ele viu que eu seria uma pessoa fiel e me fez ser fiel a Ele. E ele termina esse verso 12 mostrando que além de tudo isso, de Deus o ter destinado à salvação, Cristo também o havia designado para o
ministério. A palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, é a palavra grega de onde nós traduzimos o nosso termo diácono. O que Paulo está dizendo é, olha, Deus me designou para uma função em benefício da causa dele, não em meu benefício pessoal. Deus fez de mim e me chamou para ser apóstolo e para ser um ministro do evangelho, não por causa do que havia em mim, mas muito pelo contrário. Não é porque ele viu algo em mim, é porque ele me capacitaria para servir ao outro. E por conta disso, então, agora Paulo, ele louva ao Senhor, mostrando que se ele havia sido transformado, não havia nele nenhum mérito. Toda a honra, toda a glória, as consequências daquilo que Cristo fez por meio dele, deveria ser única e exclusivamente devotado, e Cristo deveria ser o único adorado por aquilo que ele havia feito de Paulo. Meus irmãos, perceba, portanto, que não há espaço entre os verdadeiros ministros de Deus para a vanglória. É interessante perceber que provavelmente quando Paulo ele estava escrevendo essa carta, algumas pessoas estavam questionando a validade de quem ele era, justamente pelo fato dele ter sido quem ele vai descrever a partir do verso 13. Mas o que Paulo está mostrando é, eu era tudo isso mesmo. Mas Cristo Jesus me transformou. E por essa razão, por ele ter me transformado, Paulo já não era mais quem ele havia sido. E é isso, meus irmãos, que nós não podemos perder de vista. O que faz a diferença na vida de Paulo, o que fez a diferença na vida de Paulo e o que faz a diferença na nossa vida é o que Cristo faz de nós. É o poder que Cristo tem para transformar pessoas, para nomeá-las, para que ela cumpra um papel específico para o qual Cristo as criou. Mas veja como os falsos mestres estavam agindo e a maneira como Paulo se defende. Olhe para o verso 13 e olhe o que Paulo diz aqui. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Queridos, desde a época dos sofistas, uma das práticas comuns diante de um debate é uma falácia da filosofia, que é uma falácia argumentativa, que é chamada de ad hominem. O que é o ad hominem? Seria uma tradução literal contra a pessoa. Quando você começa a perceber que não tem argumentos para aquele debate, você esquece o que está sendo discutido e começa a atacar o debatedor. E o que está acontecendo aqui com Paulo provavelmente era isso. Eles estavam acusando ele de não ser um verdadeiro apóstolo, de não ser um verdadeiro homem de Deus. E Paulo agora ele diz, antes de Cristo eu era. E ele diz, eu era um blasfemo. Nós vimos na semana passada, dentre os pecados condenados por Paulo, que blasfemo é aquela pessoa que não tinha reverência quanto às coisas do Senhor. Blasfemo era aquela pessoa que quebrava o segundo mandamento por não conservar santo o culto ao Senhor. Então Paulo diz, olha, antes de Cristo me chamar, eu era uma pessoa blasfema. E aqui, meus irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa. Se você olha para Filipenses, no capítulo 3, do verso 4 ao verso 7, você verá Paulo dizendo que ele era um judeu exemplar. Ele era um fariseu exemplar. Ele era alguém que conhecia a lei do Senhor muito bem. Mas a maneira como Paulo se descreve nos leva a entender que por conta do seu rigor farisaico, Paulo não estava tão comprometido assim com a lei do Senhor. Na verdade, ele estava também comprometido com a lei dos homens. E por isso, meus irmãos, com as invenções dos fariseus, e por isso, meus irmãos, que ao invés de olhar para Cristo e se render a Cristo como Senhor e Salvador, o que Paulo faz é negar a Cristo, é perseguir as igrejas de Cristo, mesmo diante de todas as evidências de que Cristo era de fato o Messias. Mas Paulo blasfemava contra Cristo Jesus, por não fazer caso daquilo que Cristo dizia ser. Mas veja que Paulo, ele disse que ele era um perseguidor. E perseguidor aqui, meus irmãos, traz a ideia de alguém que de fato está perseguindo o outro para, se possível, tirar-lhe a vida. Por causa do zelo que Paulo tinha com a lei dele, por causa do zelo que Paulo tinha com a religião dele, Paulo passou a perseguir a igreja de Cristo. E nós vamos ver um pouco mais adiante que ele levava as pessoas a negarem a Cristo.
E aquelas que não negassem, Paulo estava pronto a matá-las. Porque Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo Jesus. E quando ele fala do apostolado dele, ele diz que ele nem era digno de ser chamado apóstolo, justamente porque ele havia perseguido a igreja de Cristo Jesus. Mas Paulo termina dizendo que ele era também um arrogante. Queridos, se vocês lerem a versão de Lucas, lá em Atos Apóstolos, no capítulo 26, no versículo número 14, quando Paulo está testemunhando da sua conversão, ele diz que o Senhor diz para ele assim: duro te é recalcitares contra os aguilhões. E o que era isso, meus irmãos? Aguilhões era um instrumento pontudo que era usado para domar touro bravo. Eles colocavam o boi dentro de um lugar, colocavam aquelas lanças, para que o boi, à medida que ele fosse se debatendo, ele fosse se ferindo, e aos poucos, por estar machucado, ele fosse se amansando. Então o que Cristo fala para Paulo: Paulo, você está lutando contra a verdade. Você está se debatendo, está se ferindo, está tentando se enganar. Mas você já sabe que tudo isso não é possível. Veja que há, queridos, uma evolução no que está sendo dito aqui. Em primeiro lugar, Paulo fala de pecados com palavras. Ele negava a Cristo, ele era blasfemo. Depois ele passa por ações com perseguições, perseguindo a igreja para tentar fazer com que a igreja do Senhor se calasse. E ele termina dizendo sobre a sua profunda hostilidade, os seus pensamentos de não se curvar a Cristo Jesus, achando que ele era o suficiente para resistir ao Senhor. Mas assim como ele faz em Efésios no capítulo 2, no texto que nós lemos, queridos, Paulo faz a mesma coisa aqui. Olha que o verso 13 aparece uma conjunção adversativa. Então ele está dizendo quem ele era, ele está mostrando a impiedade do coração dele, a maneira ímpia e selvagem como ele vivia. E ele diz, mas, em outras palavras, alguém era mais forte do que eu. E por mais que eu tentasse resistir, alguém mais forte do que eu me subjugou. Alguém mais forte do que eu me dominou. E é isso que ele diz, terminando o verso 13. Mas obtive misericórdia. E veja que esse verbo de Paulo aqui, meus irmãos, ele está na voz passiva. Então Paulo está dizendo que a misericórdia não é algo que ele procurava. Não é algo que ele conquistou com as ações dele. Paulo diz, eu fui agraciado pelo Senhor com a misericórdia. Paulo está dizendo que Deus poderia ter tratado ele com o rigor da lei. Deus poderia ter matado ele pelos pecados dele. Mas não é isso que Deus faz com ele. Deus o trata com misericórdia. Essa expressão misericórdia, quando ela é traduzida pelo latim, ela traz a ideia de miséria, que é alguém que é miserável, alguém que não tem nada do que se gloriar, alguém que não tem nada a oferecer a ninguém, e cardia, que é coração. Então a misericórdia do Senhor é mais ou menos como se ele colocasse o coração dele na miséria do outro. Então olha o que Paulo está dizendo, ao invés de Deus me tratar com a severidade da lei, ao invés de Deus me punir ao inferno e me mandar de uma vez por todas para o inferno por conta dos meus pecados, ele não fez assim. Ele foi misericordioso. Ele olhou para mim com graça. Ao invés de me condenar ao inferno, o que o Senhor faz é quebrantar o coração de Paulo. Veja, meus irmãos, o poder do que o Senhor tem a fazer conosco. E aqui Paulo começa a dizer, por que Deus agiu com ele com misericórdia? Porque ele fez na ignorância. A palavra grega aqui é literalmente sem conhecimento. Veja que Paulo está dizendo, ele não conhecia o que é que ele estava fazendo. Logo, isso nos traz a imagem, meus irmãos, a oração de Cristo Jesus. Quando Jesus ora e fala, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Aqueles que estavam condenando Cristo à morte eram responsáveis pelo seu pecado, mas eles não tinham dimensão do que fato eles estavam fazendo. O que estava acontecendo com Paulo aqui é exatamente a mesma coisa. Paulo sabia muito bem o que ele fazia, e ele perseguia a igreja de forma consciente, mas ele não tinha a dimensão do todo. E Paulo termina essa primeira parte do sermão no verso 14 dizendo assim, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor.
a imagem expressa por esse verbo, meus irmãos, imagine esse copo aqui, e você pega uma garrafinha de água e começa a encher, vai colocando água, chega uma hora que o copo não suporta mais a quantidade de água, essa água começa a vazar, a água transborda. Um comentarista, ele faz uma colocação tão interessante nessa transição do verso 13, que ele diz assim: Paulo está saindo de um lugar onde o pecado estava abundando para uma graça superabundante. Os pecados de Paulo estavam sendo substituídos, porque a graça do Senhor estava sendo derramada sobre ele. E veja, meus irmãos, que graça, como todos nós sabemos, é um favor imerecido. Paulo não merecia. Paulo merecia a condenação. Mas o Senhor agiu com graça. E qual é a evidência da graça na vida de Paulo? Paulo diz que o Senhor agiu com a graça transbordante e com fé e amor que há em Cristo Jesus. Se você se lembra do versículo 5 dessa exposição, Paulo nos lembra que o propósito da graça, da demonstração que ele estava fazendo a Timóteo, era que a igreja do Senhor tivesse o amor entre eles. E aqui Paulo fala: a graça de Deus derramada sobre mim fez com que a fé e o amor se tornasse evidente. Calvino, ao comentar esse texto, ele diz assim: a fé é o oposto da incredulidade, na qual anteriormente Paulo havia vivido. E o amor em Cristo é o oposto da crueldade que uma vez ele havia demonstrado para com os cristãos. Como se ele quisesse dizer que Deus o havia transformado de tal maneira que agora ele era um homem diferente e novo. Queridos, aplicando isso para as nossas vidas, o que nós precisamos aprender nesse primeiro ponto do sermão? Primeira coisa, queridos, não existe ninguém que seja cruel e mau o suficiente que Cristo não possa salvá-lo. Não existe ninguém, por mais força e poder que possa ter, que Cristo não tenha o poder de transformar. O primeiro ponto desse sermão nos mostra, queridos, que ninguém pode resistir a Deus. Não importa o quão religioso, o quanto queira. Paulo estava resistindo do Senhor com todo o seu ser, mas o Senhor o alcançou e o Senhor o quebrou. Sabe qual que é a boa notícia para nós, meus irmãos? E eu sei que aqui na nossa igreja nós temos irmãs que oram pelo seu marido que não é salvo. Eu sei que na nossa igreja nós temos mães e pais que oram por um filho rebelde que não se converte. Eu sei que há esposos que oram por uma esposa que é ímpia, que não demonstra amor ao Senhor, ou por qualquer outra pessoa que não ame a Deus. Esse sermão nos motiva a nunca desistir de orar. Porque não existe ninguém que o Senhor não possa salvar. Pode ser bravo, pode ser forte, pode ser afundado nas drogas, pode ser alcoólatra, pode ser o que for. Quando Cristo resolve salvar alguém, não há nenhum único pecador que sequer que pode resistir àquilo que o Senhor quer fazer. É assustador, irmãos, ver a maneira como Deus age. É assustador ver Deus salvando pessoas que outrora eram desprezadas pela sociedade e transformando esses homens em pregadores do Evangelho. O que Deus fez com Paulo é uma esperança para todos nós. Às vezes, queridos, eu paro para pensar em quem eu fui antes de Cristo me salvar, e o sentimento que vem ao meu coração é de vergonha, de saber das coisas que eu tive coragem de fazer, do quanto ridicularizei a fé dos outros. Tinha um amigo que era cristão e a gente sempre fazia piadinhas com ele. E um tempo em Franca eu tive o privilégio de pastoreá-lo. Porque quando o Senhor quer salvar alguém, queridos, Ele salva. Porque a graça do Senhor, ela é irresistível. Não há ninguém que possa impedir o Senhor de salvar. Por isso, queridos, nunca subestime o poder de transformação que o Senhor pode fazer numa pessoa. O Senhor pode salvar os piores pecadores e transformá-los até mesmo em ministros do Evangelho, se assim
Ele quiser. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse sermão está no verso número 15. E aqui Paulo vai fazer uma clara apresentação da mensagem do Evangelho. E ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo começa o seu texto dizendo assim: essa palavra, ela é fiel. O que Paulo está querendo dizer é, isso que eu estou pregando, que eu preguei, essa carta, o testemunho que eu estou dando, do poder transformador do Espírito Santo em Cristo Jesus, por meio da pregação do Evangelho, ela deve ser crida. Ninguém deve, sob hipótese nenhuma, duvidar da mensagem que Paulo estava pregando. E veja que ele ainda diz que ela é digna de toda aceitação. É como se Paulo dissesse assim: não suspeite, não duvide, não questione, creia no poder do Evangelho de transformar mesmo os piores pecadores. É como se Paulo estivesse acrescentando uma ênfase: Timóteo, você não precisa de uma outra mensagem. Você não precisa de algo que possa atrair pecadores, porque o que vai salvar pecadores é o poder do Evangelho. É a mensagem do Evangelho batendo num coração duro e fazendo com que aquele coração seja quebrantado e quebrado pelo poder da palavra do Senhor. Aqui Paulo está mostrando que é isso que nós precisamos, queridos. O que o pecador precisa não é de uma igreja que seja mais atrativa. O que o pecador precisa não é de uma mensagem mentirosa e fraudulenta, como os falsos mestres estavam fazendo ali na cidade de Éfeso. O que o pecador precisa é ser confrontado com a pecaminosidade do seu coração, para dizer, mesmo para você, o mais profundo dos pecadores, a esperança. A esperança na cruz do Calvário. A esperança na obra que Cristo realizou. Mas veja que Paulo mostra o que é essa mensagem. Ele diz que Cristo veio ao mundo. Por que é que Cristo precisou se encarnar? O Catecismo Maior, na sua pergunta 39, ele diz que era necessário que o nosso mediador fosse homem. Por quê, queridos? Porque o pecado entrou no mundo, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, por um homem. E por meio de Adão, a humanidade caiu em pecado. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso número 4, ele diz que sangues de animais não podiam perdoar pecados. Logo, a lógica por trás da encarnação de Cristo é, se um ser humano pecou, a equivalência para que o ser humano pudesse ser salvo, era de um ser humano morrendo. Gerhardus Voss, quando ele comenta a pergunta 39 do Catecismo Maior, ele diz assim: para ser o redentor da raça humana, o mediador tem que atuar como representante legal dos seres humanos. E para que isso seja possível, ele precisa, antes de mais nada, ser um membro da raça humana. Até mesmo em organizações humanas ordinárias, ninguém as representa oficialmente se antes não se fizer membros delas. Cristo não poderia ser o redentor da raça humana se antes de tudo não fosse membro dessa raça. Da mesma forma que o pecado e a destruição vieram por intermédio do homem, assim também a redenção tem que vir obrigatoriamente por meio do homem. O que o Gerhardus Voss está dizendo é, ninguém pode ser representante dos advogados na ordem dos advogados do Brasil se ele não for advogado. Ninguém pode representar os médicos e possuir um CRM se ele não for médico. E o que o Gerhardus Voss está dizendo é, se o homem pecou, para que o homem pudesse ser salvo, um homem teria que morrer. Mas quem seria esse homem? Todos aqueles que procedem ordinariamente de Adão, eles nascem em pecado. Alguém sem a semente de Adão deveria vir para que o homem pudesse ser salvo. E é por isso que Cristo nasce de uma virgem. É por isso que Cristo ele não tem um pai humano. Por isso que Cristo nasce de uma forma sobrenatural. Porque se Cristo tivesse um pai humano, ele seria desqualificado para salvar o homem. Porque ele seria e herdaria o pecado como qualquer outro.
Mas Cristo veio de fora. Ele não era do mundo, mas ele veio ao mundo para salvar pecadores. E olha que interessante, irmãos. Às vezes, a gente esquece de quem a gente era. Principalmente quando a gente começa a ter tempo de igreja, às vezes a gente tem a tendência de olhar para o pecador com desprezo e começar a pensar que nós somos melhores do que ele ou por alguma coisa assim. Mas Paulo nos lembra que ele veio ao mundo para salvar justos? Não. Ele veio ao mundo para salvar aqueles que estavam sem esperança. Ele veio para salvar aqueles que estavam afundados no seu pecado. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, ele diz que é justamente por salvar pecadores, por dar a vida por pessoas que não mereciam, que Cristo mostra o seu verdadeiro amor. Paulo deixa claro que não havia nenhum mérito em nós, não havia nada para que Cristo nos escolhesse com base nas nossas vidas, mas na verdade que Cristo veio para salvar homens e mulheres, pecadores malditos que mereciam a condenação ao inferno pelos pecados que haviam praticado. Então agora Paulo diz, ele veio para salvar estes. E às vezes, queridos, é muito popular por aí, pessoas que acreditem na chamado livre-arbítrio. Não, eu só vou ser salvo se eu quiser. Porque se eu não quiser, Deus vai me respeitar e então eu não vou ser salvo. Queridos, por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. E vamos ver Deus respeitando o livre-arbítrio de Paulo aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Nós vamos ler do verso número 9 até o verso número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do verso 9 até o verso número 18. Olha o que Paulo estava indo fazer quando ele é encontrado por Cristo. O verso 9 diz assim: na verdade, a mim parecia que muitas coisas deveria eu praticar, vamos juntos? Contra o nome de Jesus. Eu vou só, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. E vamos juntos? Encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Vou só. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estrangeiras, os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como dasquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, queridos, estava indo perseguir a igreja. Paulo, queridos, estava indo destruir a igreja se ele pudesse. Paulo, queridos, estava indo para tentar acabar com a igreja de Cristo. Ele não estava indo para a igreja procurar Jesus. Mas no meio do caminho, quando ele estava afundado na beleza do seu coração, uma luz mais brilhante do que o sol
Veja, irmãos, o sol, nós sabemos que ao meio-dia é o momento em que o sol está no seu ápice do resplandecer. E Paulo fala, eu vi uma luz que brilhava mais que o sol. De quem Paulo estava falando, queridos? Paulo estava falando de Cristo glorificado. Ele não sabia como descrever, ele diz, essa luz foi tão grande que todo mundo caiu no chão. Porque a glória daquele que eu perseguia fez com que ele fosse transformado para sempre. Paulo não estava procurando Cristo. Paulo foi achado por Cristo. Paulo não estava procurando se santificar. Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Mas Cristo não bateu na portinha do coração e falou, Paulo, estou na porta, abre para mim, deixa eu entrar. Não, queridos. Como um rei que ninguém pode impedir, Cristo pegou aquele homem selvagem e o salvou. E o transformou. E aquele homem que ia entrar dentro da cidade de Damasco, como uma besta selvagem para destruir tudo, entrou carregado pelas mãos, cego, como um cordeiro, porque ele havia encontrado com alguém que o havia transformado para sempre. É assim que Cristo faz, queridos. Eu não estava procurando Cristo quando por ele foi encontrado. E provavelmente vocês também não estavam. Mas pela graça, Cristo nos transformou. Cristo nos resgatou. Cristo nos fez um novo homem. O que nós precisamos aprender aqui, meus irmãos, é que o Senhor não vai ficar batendo na porta do seu coração. Quando Cristo quer salvar, Ele salva o pior de todos os pecadores do mundo, porque Ele é Deus e tem poder para transformar, independente se nós queremos ou não, Ele é Senhor. E é esse Deus que em Cristo Jesus foi ao encontro de Paulo, e Paulo não pôde resistir. Veja que Paulo termina a sua nota de quem ele era, apresentando de fato quem ele era. Ele termina o verso 15, dizendo assim, que Cristo havia vindo para salvar os pecadores, do qual ele era o principal. A palavra aqui, meus irmãos, grega, não é como se Paulo tivesse com uma falsa modéstia. Não é que Paulo quisesse atrair a atenção das pessoas. O que Paulo está dizendo é, olha, eu fui salvo como um modelo, como um protótipo. O que Cristo fez comigo, Ele pode fazer com qualquer outro pecador. Porque há esperança. Irmãos, a música que nós vamos cantar em resposta ao sermão de hoje é a Maravilhosa Graça, que foi escrito por um homem chamado John Newton. E esse homem, ele era um comercializador de escravos antes de Cristo o ter achado, o ter resgatado. E ele escreveu o seu próprio epitáfio dizendo assim, John Newton, pastor, tempos atrás, infiel e libertino, servos de escravos na África, que pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi preservado, restaurado, perdoado e nomeado para pregar a fé, que por tanto tempo tinha trabalhado para destruir. Cristo salvou Paulo, Cristo salvou John Newton, Cristo salvou John Bunyan, Cristo continua salvando os miseráveis pecadores ao redor do mundo, porque ninguém pode impedir o que Cristo quer fazer. Aplicando isso, queridos, para o nosso coração, essa é a mensagem que ainda salva pessoas. O que as pessoas precisam, queridos, é de ouvi-la. Se a gente olha para como Esdras pregava, Jeremias pregava, como Isaías pregava, como João Batista pregava, como Cristo pregava, nós vamos ver que eles não adulteravam a mensagem para tornar a mensagem mais agradável a quem se perdia. Eles pregavam a verdade e diziam para as pessoas, a menos que você se arrependa do seu pecado, você vai para o inferno. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que Cristo salva pecadores. Queridos, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. A mensagem que nós precisamos pregar é essa. O que as pessoas precisam saber não é que Cristo pode dar casa, carro e essas coisas. Isso a gente vai trabalhar e conquista.
O que as pessoas precisam ouvir é que há esperança em Cristo Jesus. O que as pessoas precisam ouvir, queridos, é que mesmo para aquele que está afundado nos seus pecados, Cristo ainda é a esperança para ele. Que ele pode ser transformado, que o caminho para sair das drogas não é o suicídio, mas é crer em Cristo Jesus. É essa mensagem que transformou homens na história e que continua a transformar e continuará para todo sempre. A mensagem não muda, as necessidades do ser humano também não. O ser humano continua pecado e Cristo pecando, e Cristo continua sendo a resposta para eles enquanto vida houver. Reconheça, querido, que há esperança para o pior dos pecadores. Mas a última coisa que nós vemos nesse sermão, além de ver que Paulo era um homem ímpio antes de Cristo e que Cristo o salvou, é que Paulo agora abre o seu coração para louvar a Deus por aquilo que em Cristo ele lhe havia feito. Olhe para o versículo 16 e vamos ler juntos o que a palavra do Senhor ela nos diz aqui. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, e olha o que Paulo ele nos diz aqui nesse texto. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia. Veja que Paulo está enfatizando isso. Paulo está dizendo, em mim foi demonstrada a misericórdia. Se Cristo mandasse Paulo para o inferno, a justiça de Cristo se tornaria evidente, de Deus se tornaria evidente. Porque Paulo merecia ser condenado ao inferno pelos pecados dele. Mas não é isso que Deus faz. Deus demonstra a Paulo a misericórdia. Deus se compadece da miséria de Paulo e o salva. E aí ele continua. Por que é que Cristo fez isso, irmãos? E aqui mais uma vez ele se apresenta como principal. E ele diz, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Aqui no grego, meus irmãos, nós temos uma conjunção que indica o propósito. E o propósito é, para que Paulo foi salvo? Por que um homem tão terrível como Paulo foi alcançado por Cristo Jesus? E aqui o próprio Paulo apresenta a razão. E ele diz, para que evidenciasse a Cristo Jesus a sua completa longanimidade. Queridos, a palavra grega aqui para evidenciar-se, o verbo aqui é literalmente se tornar visível. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que nós acreditamos que por meio de seriados, Cristo vai ser, essa forma de tornar Cristo visível fará com que as pessoas sejam salvas. E o que acontece é que cada seriado, The Chosen, essas pataquadas todas que tem por aí, isso é uma quebra do segundo mandamento. Sabe qual que é a forma que Cristo se torna visível entre nós? Quando ele salva pecadores. A pessoa olha e fala assim, o que aconteceu com o fulano? Olha como que esse cara era. Aqui todo mundo conhecia a história dele, mas o que está acontecendo? Ele não grita mais. Ele não ofende as pessoas mais. Ele não é mais agressivo. O que aconteceu com ele? É isso que Paulo estava fazendo, o que Deus está fazendo com Paulo. Ele queria tornar a longanimidade de Cristo visível nele. Era para que as pessoas olhassem para Paulo e falassem, olha, se Deus salvou esse cara, há esperança para todos nós. Veja que a tônica de Paulo é essa, meus irmãos. É mostrar que ele era o protótipo, ele era o modelo. Ele era o padrão pelo qual as pessoas também seriam transformadas. Pela fé em Cristo Jesus, o pior dos pecadores estava sendo salvo. Qualquer outra pessoa que cresce verdadeiramente em Cristo também poderia. E isso seria evidenciado pela transformação de vida, queridos. Principalmente para as irmãs que me ouvem, que os esposos, eles não são cristãos, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, por gentileza. 1 Pedro, no capítulo 3, verso 1. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 1. Olha o que Pedro diz aqui. E eu gostaria que nós lêssemos esse texto todos juntos.
1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Mulheres, vamos juntos? Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, vamos juntos? Por meio do procedimento de sua esposa. Queridos, o que é que Pedro diz que as mulheres que não têm marido crente devem fazer? Ser transformadas pelo Evangelho. Para que em silêncio, pela transformação que o Senhor faz, os maridos sejam ganhos. Não existe outra forma de tornar o Evangelho mais visível do que o que Cristo faz ao salvar pecadores. É isso que Paulo está dizendo. A longanimidade de Cristo seria evidente quando ele salvou pecadores, do qual Paulo era o principal. E Paulo termina o versículo 16 dizendo que Cristo salvaria a todos aqueles que hão de crer. A palavra grega traduzida por hão de crer aqui, meus irmãos, é predestinados. Quem é que vão crer? Todas as pessoas indistintamente? Não. É por isso que numa igreja muitas pessoas ouvem a verdade, mas nem todas são salvas. Porque a fé não é algo que nasce no nosso próprio coração. A fé é um dom que Deus dá. Paulo escreve isso aos Efésios, quando ele diz que nós somos predestinados para sermos filhos mediante a adoção. E em Cristo Jesus nós fomos resgatados. A salvação, Paulo diz aos Romanos, não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Cristo agir graciosamente. E o que Paulo está dizendo aqui é, existe um grupo de pessoas que serão salvas, que serão transformadas, foram predestinados por Deus a isso, e terminarão a sua vida salvo para a glória do Senhor. Queridos, você pode até tentar não concordar com isso, e isso é um direito seu, mas você não pode dizer que a predestinação ela não é uma doutrina bíblica. Infelizmente, há pessoas por aí que dizem que isso é uma doutrina de Satanás. Satanás é quem fala isso, porque é isso que a Bíblia ensina aos Efésios, aos Romanos, é isso que a palavra do Senhor ela nos mostra. E não adianta nós espernearmos quanto a isso, porque o poder de convencer pecadores, para que esses pecadores sejam salvos, é só Cristo que tem. A salvação é uma obra do Senhor, do começo ao fim. É Ele quem vai ao encontro de pecadores. É Ele quem salva esses pecadores. É Ele quem regenera esses pecadores e habilita esses pecadores a crerem na mensagem do Senhor que é pregada. Isso não é uma invenção de teólogo reformado. É a Escritura que ensina. E Paulo termina esse texto no versículo 17, louvando a Deus. E ele diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Paulo aqui vai dando características de quem é esse Deus que o salvou. Em primeiro lugar, ele diz, ele é rei. Ele governa desde toda a eternidade. Ele é o soberano e não ser humano. É Ele quem salva e não ser humano. É Ele que tem o poder para transformar corações e não a vontade do ser humano. Ele é o rei. Ele continua. Esse rei é literalmente não mortal. Ou seja, ele não morre. Ele é literalmente não visível. Deus, ele não pode ser visto por ninguém. Ele é único, não existe outro Deus. O salmista diz que todas as outras divindades são falsas. Não há outro Deus, não há quem possa impedir Deus de agir, não há quem possa fazer oposição a Ele, porque ninguém há que tenha poder como Ele. Ele é único. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único digno de ser louvado. Não há outro Deus. Então Paulo termina.
honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, aplicando isso às nossas vidas, a maior evidência do Evangelho é o poder que o Senhor tem de transformar vidas. Não existe nada que se torne mais evidente na vida de um pecador do que a obra que Cristo faz nele. Não existe nada que traga maior testemunho e maior motivo para glorificar a Deus do que o que Deus faz quando Ele salva pessoas e pecadores. Mas nós precisamos crer no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que serão salvos apenas aqueles que foram eleitos à salvação. A grande pergunta é: quem é que foi eleito? Nós sabemos? Não. Qual que é o dever da Igreja do Senhor, então? É pregar o Evangelho a todos, independente de quem quer que seja. A eficácia da obra salvífica, nós não temos o poder sobre ela. Mas não é o nosso papel ficar tentando decidir o futuro eterno das pessoas. O que nós temos que fazer é pregar. E Paulo fala para Timóteo: pregue a verdade a tempo e fora de tempo. Timóteo, prega. Quem vai fazer a obra não é você. O seu papel é pregar, o papel de fazer a obra é de Cristo. E é isso, queridos, que nós precisamos entender. Nós somos predestinados, nós cremos na predestinação, nós somos calvinistas, nós somos presbiterianos, e é por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque nós cremos que há pessoas na cidade de Porto Alegre que foram predestinadas à salvação. Nós cremos que há pessoas que o Senhor destinou à vida eterna. E é por isso que nós pregamos o Evangelho. Para que essa mensagem possa transformar. Para que essa mensagem possa salvar. A teologia reformada diz que o Senhor chama pela pregação aqueles que são dele. Mas só irão a eles aqueles que ele predestinou à vida. Por isso, nós precisamos pregar a verdade a todos. Porque é isso que o Senhor espera de nós. O que nós aprendemos nesse sermão, portanto, queridos? Em primeiro lugar, não há pecador predestinado que Deus em Cristo não possa salvar. Não há. E nós temos que tomar muito cuidado, queridos, com o julgamento que nós fazemos. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos olhar para a vida de Paulo, antes de Cristo o achar, provavelmente nós diríamos que ele não era alguém que havia sido destinado à vida. O nosso papel não é preocupar com isso. O nosso papel é pregar. É pregar crendo que aqueles que são do Senhor, e somente estes, crerão na verdade que estão ouvindo. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse sermão, meus irmãos, é que somente Cristo é quem salva pecadores. Não há outra forma. Não há esperança em nenhum outro nome, como é dito lá em Atos, no capítulo 4, no verso 12. As nossas obras não podem salvar. A nossa religiosidade não pode nos salvar. A mensagem de Cristo é um escândalo, porque somente em Cristo é que nós somos salvos. E é por isso que a terceira coisa que nós aprendemos é que nós devemos louvar a Deus por salvar pecadores como eu, como Paulo e como vocês. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a pregarmos a verdade de Cristo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a cada vez mais crermos na verdade do Evangelho. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a crer que a nossa pregação ela não é vã, porque o Senhor tem aqueles que são dele espalhados em Porto Alegre, esperando a pregação do Evangelho, para que possam ser salvos para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus antes de cantarmos ao Senhor. Santo Deus, nós bendizemos o Teu nome e nós te agradecemos por Tua palavra. Por meio dela, Senhor, o Senhor nos transforma. Por meio dela, o Senhor nos salva. Por meio dela, Senhor, o Senhor resgata aqueles que antes da fundação do mundo, como Paulo disse, o Senhor predestinou a vida. Nós sabemos, ó Deus, que nem todos serão salvos. Nós sabemos que há pessoas que desprezarão a verdade do Evangelho. Nós sabemos que há pessoas, ó Deus, que não farão questão do que têm ouvido. Mas o que nos alegra o coração é saber que o Senhor tem os seus e que por meio da pregação da verdade,
estes virão à fé e serão transformados. Independente de como tem vivido hoje, independente da agressividade dos seus corações e de sua vida antes de terem sido achados por Cristo, o Senhor ainda salva pecadores. E essa é a mensagem que nós pregamos, crendo que o Senhor continuará a transformar a todos aqueles que foram predestinados pelo Senhor para a vida. Essa é a oração que fazemos, rogando que o Senhor nos use para pregar o Evangelho, para que as pessoas possam ouvir a verdade que as pode libertar. Essa é a oração que em Cristo Jesus nós fazemos, rogando ao Senhor que assim nos use para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Já era. Desligou aqui?